Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meu agradecimento ao vereador Ed Carlos pela cedência do seu espaço e gostaria de dizer especialmente aos colegas vereadores, senhoras vereadores, aos que nos assistem pela nossa TV Câmara, que na medida do possível, embora a gente tente, nem sempre a gente consegue discutir aqui na casa pautas positivas, Mas eu quero dizer que hoje nós podemos discutir uma pauta positiva, vereador Chico Guerra, porque eu acho que a administração tomou uma medida muito interessante, e Vossa Senhoria me comunicou ontem isso em primeira mão, a proposta de realização das audiências públicas nas regiões relativas à discussão que está se fazendo do ponto de vista da revisão do nosso plano diretor urbano. Eu entendo que a proposta encaminhada pela administração, provavelmente via CEPLAN, ela contempla, sem dúvida nenhuma, uma necessidade urgente de rediscutir com a nossa população o nosso plano diretor. E quando se adota o critério de região administrativa, que se dialoga, portanto, com o planejamento da cidade, acho que isso é muito importante. Embora nós tenhamos 15 regiões administrativas, se optou, se eu não me engano, por 11 reuniões, distribuídas regionalmente, mas mesmo assim contempla, eu diria, uma boa parcela da discussão que tem que acontecer com a população, da pré-proposta que está sendo elaborada pela Secretaria de Planejamento, através da, eu acho que é a engenheira Guarese, Guarese, a coordenadora da discussão lá na Coplan, que está tocando então toda essa questão da revisão do plano diretor e, obviamente, o secretário Mondadori. Nesse sentido, eu gostaria de já começar a repercutir, embora o pioneiro de hoje também já levanta e publica os locais onde se realizarão essas reuniões a partir do dia 11, se eu não me engano, ou dia 9, ou dia 11, nós mobilizarmos a população, especialmente aqueles que têm demandas a serem colocadas a nível da cidade, que é importantíssimo participar dessas reuniões pré-discussões, então, que estão acontecendo com relação à revisão do plano diretor. E nós temos demandas importantíssimas, e eu aconselharia, inclusive, sem nenhum demérito ao restante da administração, mas seria importante, inclusive, a presença dos senhores vereadores acompanhando esse tipo de discussão. Por conta de que, quando o projeto vier à casa, segundo consta, a partir de dezembro, nós já teríamos aí um acúmulo de discussões com a comunidade, e o fecho seria a obrigatoriedade que vai ter de uma audiência pública chamada pela Câmara, para se rediscutir, então, as demandas que tem no plano diretor. E as demandas que nós temos a nível do plano diretor, quem acompanha esses últimos 10 anos, a partir de 2007, vereador Adiló, especialmente alguns vereadores que tiveram a oportunidade de ocupar cargos no Executivo, são demandas importantes. Eu acho que a gente tem que obrigatoriamente aperfeiçoar o nosso plano diretor. Ela começa desde a definição do perímetro urbano da cidade, uma redefinição, reduzir, aumentar aonde, e quando eu digo aumentar onde, nós temos algumas demandas que nós não vamos ter como fugir, e eu já citei aqui, especialmente Altos de Galópolis, região de Santa Bárbara, aqui a região da linha 40, tem em direção a Santa Justina também, nós temos demandas do ponto de vista de ampliação do perímetro urbano, mas também nós podemos chegar à conclusão que lá em 2007 se avançou demais na expansão do perímetro urbano, especialmente no sentido Flores da Cunha, indo aqui, passando da linha 40, indo em direção a Flores da Cunha,
para regiões com a divisa de Farroupilha e na outra ponta Flores da Cunha, que necessariamente nós não deveríamos ter feito essa ampliação, porque mexeu com regiões de produção agrícola, né? Regiões que não se deveria ter estimulado a expansão urbana para alguns lados aí. Então, essas demandas todas, elas vão aparecer nessas discussões que estão acontecendo com relação à revisão do plano diretor. Eu me colocaria também de que, obrigatoriamente, nós temos que refazer toda uma discussão sobre o zoneamento da cidade. Né? A questão sobre os zoneamentos, diversas zonas específicas, né, com itens específicos do ponto de vista de construção, especialmente, né, de ocupação, de uso do solo, obrigatoriamente nós temos que fazer algumas revisões. E eu diria especialmente sobre as zonas especiais do ponto de vista de regularização de loteamentos irregulares ou zonas para se estimular a questão da residência popular, especialmente loteamentos populares. Hoje nós praticamente, as regiões onde ficaram definidas as zonas especiais residenciais para a expansão de loteamentos populares, os preços hoje da aquisição de terrenos estão literalmente proibitivos, né? Então, acho que deve-se estudar outras formas, né, do ponto de vista de definir políticas específicas, né, para uso daquilo que é um instrumento que vem lá desde o início da lei orgânica, né, que é o fundo para loteamentos, né, que existente junto à Secretaria de Habitação. Aliás, lá na nossa lei orgânica ainda está lá definido, né, que teoricamente, né, 5% de todo o orçamento deveria ser usado, né, para loteamentos populares, né. Isso não vem se cumprindo já desde a existência dessa demanda na lei orgânica. Nós temos outras questões que obrigatoriamente nós temos que definir. A partir agora de todo esse estudo que envolveu todo o município, né, do levantamento aerofotogramétrico de todo o município, essas questões de mobilidade urbana e especialmente do traçado do plano viário, eu acho que nós já temos que fazer um estudo global de todo o município, já definir para que lado a cidade vai ter perimetrais, tá? Para que lado a cidade vai já projetar a existência de espaços específicos, né, com o desenvolvimento da cidade do ponto de vista do plano viário, né? Isso ajuda muito aqueles que eventualmente gostariam de investir. Eu acho que também nós temos demandas, e essa vai ser uma demanda provavelmente muito debatida aqui na casa, com relação à questão da criação de distritos industriais. Eu sou e já disse aqui, vereador Cassina, vereador Adiló, que eu sou terminantemente contra se induzir o crescimento industrial para cima das nossas bacias de captação. Eu acho que, no máximo, na região de Vila Oliva, se pode criar ali uma zona específica que dialoga com o nosso aeroporto, futuro aeroporto, né, do ponto de vista de logística do aeroporto. Mas não de se colocar indústrias para lá, transferir indústrias para lá, porque o impacto para cima das áreas de bacia de captação vai ser muito intenso. Nós temos que rediscutir, e eu acho que o normal seria o crescimento industrial seguindo a Rota do Sol, basicamente, e seguindo a RS no sentido Farroupilha. Eu acho que hoje Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha, hoje já são cidades conurbadas, né? Lá atrás, Farroupilha e Flores da Cunha se emanciparam de Caxias. Na realidade, o que está acontecendo hoje é que Caxias, Flores da Cunha e Farroupilha praticamente já formam uma cidade só. Então, nós temos, no sentido da RS, no sentido Farroupilha, especialmente à esquerda, indo a Farroupilha, todo um espaço, vereadora Gladys, do ponto de vista do crescimento industrial. Aqueles espaços ali que dialogam com a RS, ali deveria ser induzido o crescimento industrial na cidade. E também no sentido, acompanhando a RS, no sentido Flores da Cunha, tanto à direita quanto à esquerda.
sem nenhum impacto sobre as nossas bacias. Tirando aquele pequeno trecho ali que dialoga com a região da bacia do Maestra, o restante são espaços disponíveis para o crescimento industrial. Então nós temos que ver isso. Eu levantei aqui uma tese que eu acho que até futuramente a própria bacia, se me permite, prosseguir em declaração de líder, senhor presidente. Uma declaração de líder da bancada do PSB, segue o vereador Eloy Fresso. A própria bacia do Samuara, que é uma bacia pequena, com pouca contribuição do ponto de vista de abastecimento de água, ela no futuro ela pode ser desativada, tá? Mantendo-se ali as características, né, da preservação daquele espaço todo que foi conquistado ali nas negociações com a família Horn, preservar aqueles espaços como espaços específicos para loteamentos residenciais com características diferenciadas. Mas hoje, praticamente todo o abastecimento da região Risso e região Forqueta, vereadora Gladys, é feito pelo Faxinal. A contribuição do Samuara é mínima. Numa relação custo-benefício, o Samuara hoje já não se justifica mais, na minha opinião. E está falando aqui um ex-diretor do SAMAI, que está preocupado em preservar as outras bacias. Quando eu falo em preservar a bacia, eu falo preservar o Marrecas, eu falo em preservar o Sepultura, mas eu falo especialmente em preservar aquela que vai ser a nossa futura represa, do Arroio Piaí. Essa que nós temos que preservar. Essa, logo ali adiante, daqui a no máximo 10 anos, uma futura limitação, já vai ter que começar a construir a futura represa do Piaí. Né? Então, a gente induzir o crescimento industrial para cima da bacia do Piaí seria um crime do ponto de vista do abastecimento de água na cidade. E nós temos, então, demandas grandiosas, né, nessas áreas, todas do ponto de vista de se rediscutir o planejamento da cidade, né, e induzir o planejamento da cidade nesse sentido. Vereador Adiló, acho que foi que me pediu por primeiro. Obrigado, vereador Eloy, pela parte. Vossa Excelência já respondeu parte daquilo que eu ia colocar, que é a questão do zoneamento. Muito bem observado por Vossa Excelência, especialmente quando se trata aqui da região do São Ciro, Serrano, Anarec, etc., que nós precisamos discutir. E nós, por expandir demais o perímetro urbano, estamos inviabilizando a exploração de basalto da pedreira do município. Então, tudo isso tem que se aproveitar e rever, porque há uma resistência muito grande de alguns técnicos ali interno da prefeitura de rever e de admitir que nós erramos. A gente errou, o plano é para isso, é para rediscutir e aprimorar. Obrigado pela sua parte. Quem é? O vereador Cassina, perdão. Eu só discordo um pouco do amigo, é o seguinte, que na direção de Farroupilha, Flores da Cunha e Vila Cristina, não tem mais espaço para nada, né? Se é uma pequena indústria, algum empreendimento pequeno, ainda dá para colocar um que outro dentro do espaço, né? Porque está totalmente conurbado, esses locais aí que eu falei. E a única possibilidade de expansão que temos é no sentido leste, não tem outra saída. Claro que temos que ter a preocupação de cuidado com as bacias, evidentemente, né? Mas indústria grande, que nós tivermos que atrair alguma aqui onde Vossa Senhoria falou, não tem como, não tem a menor possibilidade. Então, terá que ser feito um trabalho muito bem estudado para que se possa atrair empreendimentos de melhor porte e, logisticamente, nem se fala, colado ao aeroporto, né? Só tem expansão, é leste. O resto vai só botar micro e pequenos empreendimentos, mas empreendimento de porte não tem como. Obrigado. Obrigado, vereador Cassina. Também democraticamente ouso discordar de Vossa Excelência. Por conta, vereadora Gladys, quem conhece a região que vai do Risso à Forqueta, à esquerda, descendo até Conceição, nós temos espaços enormes ali do ponto de vista, pegando só a antiga estrada, a estrada aqui do Kaiser, tá? Pegando a estrada do Kaiser, passando pela antiga Pedreira Guerra, seguindo até a encruzilhada que sobe para a Forqueta. Não estou falando nem no Louriço, do Risso ali, mas que sobe ali, que vai para Loreto, que vai para a Forqueta. Nós temos espaços ali fantásticos, né, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, e nós não temos nenhuma bacia de captação aí, tá? As áreas são enormes, né? Nós temos é que viabilizar economicamente
que esses espaços sejam induzidos para grandes indústrias. Tem áreas enormes ali, né, do ponto de vista de crescimento industrial. E mesmo no sentido Flores da Cunha, não pegando à direita, vereador Adiló, onde nós temos aquela reserva para mineração, mas pegando à esquerda, também já indo por trás da linha 40, nós temos espaços grandes ali do ponto de vista de desenvolvimento industrial. Então, a minha preocupação é não avançar. Eu acho que no máximo, vereador Cassina, no outro sentido, nós poderíamos avançar até a entrada da Bevilacqua, por exemplo, São Brás, e não mais que ali, no início de Fazenda Souza. Tá? Quando se discutiu aqui aquela lei especial para aquela empresa específica lá, do ponto de vista da sua expansão ali para a região da Bevilacqua, eu já tinha defendido junto à CEPLAN que o projeto já definisse um zoneamento industrial ali, naquele ponto, à direita da Rota do Sol, passando ali da entrada de Santo Tomo Bom até a entrada da Bevilacqua. Também dá ali, tranquilamente, tem um espaço grande ali para colocação de empresas, né? Mas que não se avance no sentido Vila Oliva, aí sim o prejuízo seria muito grandioso. Eu vejo então que é importante que os senhores vereadores busquem participar de todas essas discussões que vão acontecer nessas reuniões que estão agendadas pela administração em várias regiões da cidade, né? Já estão agendadas, inclusive com os locais, né, vereador Chico Guerra? Então é importante até do ponto de vista da gente antecipar uma discussão na medida que ocorrer algumas demandas específicas que vão obrigatoriamente acontecer a nível das discussões do plano diretor. Obviamente que as discussões que tratam da questão de mobilidade urbana, essas vão ser as mais apaixonadas, né, nessas discussões. Até por conta de uma visão um pouco, eu diria, não grandiosa da atual administração, que dialoga só com a construção de mais um ponto só de recolhimento mais uma só estação de transbordo, né, na região de San Ciro, quando o projeto original lá atrás, já definido com estudos, né, trabalhava com mais de 10 estações de transbordo, né, e tendo os recursos, inclusive, já contratados para que essas obras pudessem acontecer. Então, nesse sentido, a questão da mobilidade é uma questão que, obrigatoriamente, no plano diretor, nós vamos ter que ter clareza, né, para explicar para a população, principalmente do ponto de vista das 15 regiões administrativas que organizam, né, o nosso plano diretor, como que se vai se trabalhar as questões das futuras estações de transbordo, se o critério de mobilidade vai continuar sendo o que foi adotado pelas gestões anteriores, né, de retirar, na medida do possível, procurar retirar a circulação de ônibus na região central da cidade, né, e distribuir melhor, através das estações de transbordo, o transporte coletivo para toda a cidade. Obrigatoriamente nós vamos ter que continuar discutindo a questão da construção urgente, né, das futuras estações de transbordo, e não é só essa da região do Rício, da região de San Ciro, né, a mais importante, né? Nós temos outras estações projetadas, principalmente para a Zona Norte, para a Zona Norte de Caxias. Eu acho que ali que está o grande gargalo hoje da distribuição do transporte coletivo na cidade, né? E obrigatoriamente nós temos que talvez colocar como prioridade máxima, né, pelo menos uma das estações de transbordos que dialoga ali com a Zona Norte de Caxias. Pois não, vereador Kiko? Obrigado, vereador. Desde quando o senhor estava na frente do SAMAI, nós conversávamos sobre o anexo 2, né, sobre as restrições de empresas, microempresas, comércio em geral, né, que é restrito, né, e sempre disse que é um absurdo que tem já comércios, tem empresas já constituídas, consolidadas, né, e estão clandestinamente por causa daquele anexo ali que tem coisas que tem que ser revistas. Então, espero que no plano diretor seja revisto, como falou o vereador Adiló. Claro que tem as outras bacias também, que outras regiões que afetam ali. Quanto à estação de transbordo,
Claro que tem um projeto de 10, né, de antes, né? Mas aquela da nossa região, inclusive hoje, com a abertura da UPA, a nossa região não tem acesso à UPA por causa da falta dessa estação de transporte. Então, de repente, seja isso, ela seja uma das primeiras que seja ser instalada. Não porque eu sou morador, mas que a realidade é essa. Tem a UPA e a nossa região, 3, 4 quilômetros ou 5 que seja, não tem como ir lá se não for de carro próprio. Obrigado, vereador. Vereador Kiko, eu acho que, inclusive, a partir da aprovação do novo plano diretor, haverão de ter repercussões, inclusive, na legislação que trata da proteção de bacias. A região do Serrano, Santo Antônio, Capivari e tal, já tem como a gente revisar os chamados anexos, né? As chamadas, concluindo, senhor presidente, atividades permitidas, né? Na medida em que se comprova ali de que hoje já praticamente 100% dessas áreas tem tratamento com esgoto cloacal. Então, dá para se revisar as atividades, né? Eu sei que já existia esse estudo andando no SAMAI. Quem sabe, logo adiante, aí venha à casa, né, uma revisão das atividades permitidas, principalmente na região da Bacia da Maestra, né? Onde hoje já tem o tratamento cloacal lá, então não se justifica mais, pelo menos uma pequena mecânica, um exemplo, né? Uma pequena indústria com um torno, né? Havendo mercados, farmácias, assim por diante. Então, nesse sentido, minha contribuição, e cumprimentando, então, nem sempre é crítica, vereador Chico Guerra, cumprimentando a administração pela proposta como foi encaminhada, porque ela, de fato, democratiza as discussões com relação à revisão do plano diretor. Muito obrigado, senhor presidente.